Algumas pessoas entram em nossas vidas e, de maneira silenciosa ou explícita, nos desprezam. Nos fazem sentir pequenos, menos importantes, como se nosso valor dependesse da aprovação delas. É doloroso, eu sei. Mas a filosofia estoica nos ensina que nosso valor não é determinado pelos outros, mas por nós mesmos, que a força interior não depende de aplausos nem do reconhecimento alheio, mas da integridade, da disciplina e da serenidade que cultivamos. Neste vídeo, você vai descobrir 10 atitudes estoicas para lidar com quem te desprezou. Atitudes que não são apenas respostas inteligentes, mas transformações profundas em sua própria mente. Você aprenderá a se blindar emocionalmente, a responder com dignidade e a transformar o desprezo dos outros em combustível para o seu crescimento. Não se trata de vingança, mas de liberdade emocional, de recuperar o controle sobre seus pensamentos, sentimentos e ações. Prepare-se para compreender como a filosofia de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto pode ser aplicada na sua vida, para que o desprezo alheio não tenha poder algum sobre você e para que sua paz interior seja inabalável. Este não será um vídeo sobre raiva ou ressentimento. Será um convite à maturidade, à serenidade e à verdadeira força interior. Atitude estoica número 1. Reconheça que o desprezo alheio não define você. Quando alguém te despreza, a primeira reação natural é sentir dor, raiva ou humilhação. É quase instintivo. Nosso cérebro, condicionado por anos de experiências, reage como se estivesse sendo atacado, diminuído, invalidado. Mas é justamente nesse momento que a filosofia estoica oferece a sua luz mais poderosa. O desprezo do outro não possui autoridade sobre você, a menos que você permita que tenha. Esta é a pedra angular da liberdade emocional. Enquanto você acreditar que alguém pode diminuir seu valor, você permanecerá preso ao mundo externo. Mas, quando compreende que o poder real está dentro de você, ninguém jamais poderá te ferir. Os estoicos sempre nos lembram que não são os acontecimentos externos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. Se alguém te despreza, o dano não vem do ato em si, mas da interpretação que você dá. Imagine duas pessoas recebendo a mesma crítica. Uma se sente arrasada, a outra observa, analisa e segue em frente. Qual delas está em paz? A resposta é clara. O desprezo não possui força inerente. Sua força depende unicamente da atenção e importância que você lhe concede. Para compreender isso, visualize sua mente como um jardim cercado por altos muros. O desprezo alheio é como vento ou chuva que chega de fora. Se o jardim está bem cuidado, o vento pode passar, a chuva pode cair, mas as plantas continuam firmes e crescem. Se o jardim está negligenciado, as tempestades externas podem causar estragos e tudo desmorona. Assim também é a mente. Quem cultiva a disciplina, o autoconhecimento e a autossuficiência se mantém firme, inalterado, indiferente ao desprezo externo. Considere o exemplo de Marco Aurélio, imperador e filósofo. Ele enfrentava traições, desprezo e críticas diariamente, de todos os lados. No entanto, nunca permitia que essas ações externas alterassem seu senso de justiça, sua serenidade ou sua dignidade. Ele entendia que os insultos eram apenas projeções da mente dos outros, reflexos de suas fraquezas e inseguranças, e não reflexos de seu próprio valor. Ao estudar seu pensamento, percebemos que a grande lição não está em ignorar o desprezo, mas em não conceder a ele autoridade sobre a própria alma. Esta atitude exige prática constante e vigilância. Todos os dias, você deve se perguntar: essa pessoa tem algum poder real sobre mim? Seu julgamento define minha vida, meu caráter, minhas escolhas? Ao responder com honestidade, você perceberá que ninguém, em hipótese alguma, tem controle sobre o seu interior. Sua dignidade, sua integridade e sua paz são inalienáveis. O desprezo só pode ferir quando você consente em ser ferido, e a liberdade começa exatamente quando você se recusa a consentir. Praticar isso não significa ignorar ou se tornar insensível. Significa observar e compreender.
Quando alguém te despreza, procure enxergar além da superfície. Pergunte a si mesmo: por que essa pessoa age assim? Que inseguranças ela projeta em mim? Que medos ou frustrações estão mascarados nesse desprezo? Ao fazer isso, você transforma o que poderia ser dor em aprendizado. Cada gesto de desdém se torna um espelho para refletir sobre a natureza humana, sobre suas próprias reações e sobre a força que ainda precisa cultivar. Imagine ainda um diálogo interno. Você sente o desprezo, mas responde mentalmente: sua opinião não me pertence. Ela fala mais sobre você do que sobre mim. Meu valor não é algo que você possa tocar ou diminuir. Repetir isso com constância cria um escudo mental invisível mais sólido. É uma forma de treino quase como musculação para a mente. Quanto mais você pratica, mais forte se torna, até que o desprezo externo perde completamente a capacidade de ferir. Além disso, é importante perceber que o desprezo é muitas vezes fruto de ignorância, inveja ou medo alheio. Quem despreza teme ou se sente ameaçado e projeta isso sobre você. Entender isso não é uma desculpa para tolerar injustiças, mas é uma forma de neutralizar o impacto emocional. Você aprende a não reagir com raiva ou ressentimento, mas com serenidade, observando cada ação como ela realmente é, um reflexo do outro, não uma sentença sobre você. Praticar a autossuficiência não é um ato único, é um processo diário, uma disciplina que exige atenção, paciência e reflexão contínua. Cada vez que alguém te despreza, há uma oportunidade de fortalecer sua mente, sua resiliência e seu senso de valor. Transforme cada gesto de desdém em combustível para seu crescimento interior. Permita que cada olhar de desprezo seja apenas vento, cada palavra de desprezo seja apenas som, incapaz de tocar a firmeza da rocha que você se tornou. Esta é a primeira atitude estoica. Ninguém pode diminuir você sem sua permissão. O desprezo existe, mas você é maior do que ele. O mundo pode tentar te ensinar o contrário, mas a filosofia estoica revela que a verdadeira liberdade emocional surge quando entendemos que nosso valor é interno, inalienável e independente da aprovação alheia. Cultive essa verdade todos os dias. Respire, observe, reflita e permaneça firme. Seu poder está dentro de você e ninguém pode roubá-lo. Quando internalizamos essa lição, percebemos algo ainda mais profundo. A vida continua independente do que o outro pensa. E você, livre do peso do desprezo alheio, se concentra naquilo que realmente importa: seu crescimento, sua paz e sua capacidade de viver com integridade. O desprezo deixa de ser um obstáculo e se transforma em uma oportunidade de fortalecer a alma, de praticar a sabedoria, a coragem e a serenidade que definem um verdadeiro estoico. Atitude estoica número 2. Mantenha a serenidade e não se deixe levar pela emoção do desprezo. O segundo passo essencial para lidar com quem te desprezou é aprender a não reagir impulsivamente, a não permitir que a emoção do momento dite suas ações. A maior armadilha do desprezo é exatamente esta. Ele desperta raiva, frustração e ressentimento. Emoções que parecem justas, mas que, na verdade, aprisionam sua mente. Um verdadeiro estoico entende que cada emoção precisa ser observada, compreendida e, se necessário, contida, porque reagir impulsivamente é entregar o controle do seu interior ao outro. Imagine que você está em uma praça e alguém joga uma pedra em você. A pedra não causa dor real se não atingir seu corpo, mas se você reagir correndo ou atacando, você está permitindo que o gesto do outro controle suas ações. O desprezo funciona da mesma maneira. Se você se deixa levar por ele, está cedendo seu poder. A filosofia estoica nos ensina que a serenidade é a fortaleza invisível da mente e que nada externo pode penetrar nela sem seu consentimento. Sêneca dizia que a raiva é como beber veneno e esperar que o outro morra. Cada vez que você reage com ira ou ressentimento ao desprezo alheio, está envenenando sua própria mente. A prática aqui é clara. Quando sentir o impulso de reagir, respire fundo, observe a emoção surgir e permita-se sentir sem agir de imediato.
Pergunte a si mesmo: essa reação vai me fortalecer ou me enfraquecer? Vai aproximar-me da minha paz interior ou me afastar dela? Esse simples exercício transforma cada ataque externo em uma oportunidade para treinar sua paciência e autocontrole. Além disso, a serenidade não significa indiferença passiva. Significa agir com clareza, discernimento e propósito, e não com impulso. Quando alguém te despreza, a primeira decisão deve ser interna: manter sua mente firme, equilibrada e centrada. O estoicismo nos lembra que nada externo pode alterar a essência de quem somos, a menos que permitamos. Portanto, cada gesto de desdém deve ser recebido como informação, não como ameaça. Ele revela mais sobre a pessoa que despreza do que sobre você. Praticar a serenidade também implica desenvolver o hábito da reflexão diária. Ao final do dia, reflita sobre suas interações. Houve momentos em que o desprezo alheio quase lhe tirou a calma? Como você reagiu? Que poderia ter feito de diferente? Essa análise contínua é a base para a construção de uma mente inabalável. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Cada reação calma e consciente fortalece seu caráter, enquanto cada impulso irracional enfraquece sua liberdade interior. Outra prática poderosa é visualizar antecipadamente o desprezo. Antes de situações que você sabe que podem envolver julgamento ou desdém, imagine-se mantendo a calma. Sinta a emoção surgir, mas visualize-se permanecendo sereno, centrado e firme. Esse exercício prepara a mente, tornando a reação instintiva de serenidade e não de ataque ou ressentimento. Além disso, mantenha um diálogo interno constante. O desprezo do outro não me toca. Posso observar, posso compreender, mas não posso ser arrastado. Minha mente é minha fortaleza e permanece intacta. Repetir isso cria um hábito mental que, ao longo do tempo, torna sua serenidade inquebrantável. Por fim, é importante lembrar que a serenidade não é passividade. Não significa permitir injustiças ou aceitar abusos, mas sim não permitir que o desprezo alheio desestabilize sua paz. A verdadeira força está em responder não com emoção, mas com clareza, ação sábia e equilíbrio. Você aprende a se posicionar com dignidade, sem perder a compostura, sem permitir que o outro determine seu estado interior. Essa segunda atitude estoica é um lembrete constante. O desprezo só tem poder sobre você se você o permitir, e a maneira mais eficaz de negar esse poder é cultivando a serenidade. Cada gesto de desdém que você encontra é, na verdade, uma oportunidade de treinar sua mente, fortalecer seu autocontrole e reforçar sua liberdade emocional. Quando você responde com calma, mesmo diante do desprezo mais contundente, demonstra que o verdadeiro poder não está no outro, mas em você. A serenidade, portanto, não é apenas uma reação, mas um modo de vida. Um estoico sabe que manter a mente firme diante do desprezo é tão importante quanto cultivar virtudes como justiça, coragem e sabedoria. Cada momento em que você preserva sua tranquilidade, você se aproxima de uma vida de autossuficiência, paz e dignidade. Uma vida que ninguém, absolutamente ninguém, pode violar. Atitude estoica número 3. Transforme o desprezo em aprendizado e autodesenvolvimento. Quando alguém te despreza, é natural sentir dor ou revolta. Mas o verdadeiro estoico vê nisso uma oportunidade de crescimento e aprendizado, em vez de uma ofensa pessoal. Cada gesto de desdém, cada palavra de menosprezo ou olhares de indiferença carregam informações valiosas sobre a natureza humana, sobre padrões de comportamento e sobre a própria mente de quem observa e sente. Transformar o desprezo em aprendizado é, portanto, uma forma de converter algo negativo em poder pessoal. Sêneca nos ensinou que a adversidade é uma professora silenciosa, que nos mostra aquilo que precisamos desenvolver em nós mesmos. Quando alguém te despreza, você é convidado a refletir. O que essa situação revela sobre mim? Quais são minhas vulnerabilidades emocionais? Estou reagindo com medo, insegurança ou vaidade? Cada resposta honesta fortalece sua mente e amplia sua consciência. É nesse ponto
que o desprezo deixa de ser um obstáculo e se torna uma ferramenta para lapidar sua alma. Para aplicar isso, você precisa observar o desprezo sem julgamento imediato. Imagine que você está diante de uma pessoa que te ignora ou fala mal de você. A primeira reação automática pode ser ressentimento ou raiva. Mas se você pausar e perguntar: o que posso aprender com essa situação? Que padrão de comportamento ou crença limitante está se manifestando? Então, cada ataque se transforma em oportunidade. Você começa a perceber que o mundo externo não cria seu valor, mas fornece contexto para exercitar sua virtude. Além disso, o desprezo revela frequentemente fraquezas, medos ou inseguranças da outra pessoa. Quando você entende isso, a perspectiva muda completamente. Aquele que despreza não está diminuindo você, está projetando suas próprias limitações, medos e frustrações. Reconhecer isso é libertador. Ao invés de reagir com raiva, você observa com compaixão silenciosa e distância emocional, transformando a situação em aprendizado. Outro ponto essencial é a reflexão sobre padrões recorrentes. Muitas vezes, nos deparamos com o desprezo de diferentes pessoas ao longo da vida, mas as lições são consistentes. Pergunte a si mesmo: há algo que estou permitindo inconscientemente que atraia esse tipo de comportamento? Estou reagindo de forma que dá poder ao desprezo? Essa análise profunda permite que você não apenas entenda o outro, mas também mude sua própria postura, reforçando autoconfiança, autossuficiência e discernimento. Praticar a transformação do desprezo em aprendizado exige disciplina e paciência. Cada dia apresenta novas oportunidades, críticas sutis, olhares de indiferença, comentários desdenhosos. Mas cada situação pode ser usada como um exercício de autoconhecimento, resiliência e fortalecimento da mente. A filosofia estoica nos lembra que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar nossas respostas, nossa percepção e nossa ação. Imagine, por exemplo, que um colega de trabalho ou alguém próximo te menospreze publicamente. Em vez de reagir com raiva ou tentar se justificar, observe o padrão. Pergunte-se: o que posso aprender sobre a dinâmica dessa relação? Como posso fortalecer minha postura, minha paciência e minha confiança? Ao fazer isso, você transforma a adversidade em profundo autodesenvolvimento, fortalecendo virtudes que nenhum desprezo poderá destruir. Além disso, essa atitude ajuda a criar uma mente resiliente e estratégica. O desprezo deixa de ser um ataque pessoal e se torna uma informação a ser analisada. Quem está tentando te atingir, por que está tentando e como você pode responder sem perder energia, dignidade ou serenidade. Você aprende a usar a adversidade como escada, cada gesto de desdém como degrau para subir em direção a uma versão mais sábia, mais centrada e mais forte de si mesmo. Transformar o desprezo em aprendizado também envolve autocompaixão. Reconhecer suas próprias vulnerabilidades e limitações não é fraqueza, é consciência. Ao aceitar suas falhas, você se fortalece e se torna menos dependente da aprovação externa. Cada gesto de desdém que poderia te ferir passa a ser uma lição sobre autodomínio, paciência e discernimento, ensinando você a permanecer firme em sua própria essência. Portanto, a terceira atitude estoica é clara. Não reaja apenas ao desprezo, transforme-o em aprendizado. Use cada situação para analisar, refletir e fortalecer seu caráter. Quando você internaliza essa prática, o desprezo perde completamente seu poder de machucar, porque se torna uma ferramenta de crescimento interno, algo que enriquece sua mente e fortalece sua alma. A verdadeira força não vem de evitar o desprezo, mas de aprender com ele, transcender seu impacto emocional e emergir mais sábio, sereno e poderoso. Ao final, você percebe que cada gesto de desdém é uma oportunidade de lapidar sua virtude, aumentar sua paciência, aprimorar sua sabedoria e reforçar a confiança em si mesmo. Transformar o desprezo em aprendizado não é apenas uma atitude estoica, é uma forma de viver com dignidade, liberdade e profundo autodomínio.
mostrando que, independentemente do que o mundo pense ou faça, você permanece inabalável em sua essência. Atitude estoica número 4. Preserve sua dignidade agindo com integridade, não em reação ao desprezo. A quarta atitude estoica consiste em manter sua dignidade intacta, independentemente do que os outros façam. Quando alguém te despreza, a tentação de revidar, criticar ou humilhar de volta é grande. Mas cada reação impulsiva, cada ato de vingança, mesmo que pareça justificado, diminui a própria pessoa que reage, porque transfere o controle de suas emoções para fora, tornando o desprezo do outro parte do seu destino emocional. A filosofia estoica ensina que nossa dignidade não depende da aprovação dos outros, mas da fidelidade aos nossos princípios. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a verdadeira grandeza consiste em agir corretamente. Não importa o que digam ou façam contra você. Quando alguém despreza você, essa é a oportunidade de mostrar que sua integridade e seus valores não são negociáveis, que sua reação não será ditada pelo ego ferido, mas pela razão e pela virtude. Imagine que alguém espalha boatos sobre você ou desrespeita sua presença em público. O impulso inicial pode ser atacar, argumentar ou se defender agressivamente. Mas a atitude estoica é diferente. Você observa, avalia e responde apenas quando a ação é necessária e adequada, não como reação emocional. Sua dignidade permanece intacta, porque suas ações são guiadas pela razão e pelo autocontrole, não pela necessidade de provar algo a quem te despreza. Preservar a dignidade também significa não se rebaixar a padrões menores de comportamento. Não permitir insultos, manipulações ou provocações externas para definir sua postura. O estoico entende que seu valor está em sua própria virtude e que o desprezo alheio é irrelevante perante a firmeza da alma. Cada gesto de desdém deve ser recebido com serenidade, mesmo que internamente seja desconfortável, porque a verdadeira força não é demonstrada pelo confronto, mas pelo autocontrole. Sêneca dizia que não devemos permitir que a opinião dos outros nos domine. Ao manter a integridade, você demonstra a si mesmo e ao mundo que seu caráter não é maleável, nem vulnerável às provocações externas. A dignidade não é algo que se perde. Ela é reforçada cada vez que você escolhe agir corretamente, mesmo diante da injustiça ou do desprezo. Para praticar essa atitude, comece por estabelecer limites claros consigo mesmo. O que você considera aceitável e o que não é negociável. Cada interação com desprezo deve ser filtrada por esse critério. Minha ação mantém minha dignidade e minha virtude, ou é apenas uma reação emocional que me enfraquece? Ao responder com essa consciência, você transforma situações potencialmente prejudiciais em exercícios de fortaleza interior. Outro aspecto essencial é agir com compaixão estratégica, entendendo que o desprezo do outro geralmente nasce de insegurança, medo ou ignorância. Preservar a dignidade não significa ser frio ou indiferente, significa compreender a natureza humana e escolher não ser arrastado pela negatividade alheia. Em outras palavras, você protege sua alma sem comprometer seus valores, sem se perder em emoções passageiras ou ressentimentos. Praticar a integridade diante do desprezo é um exercício diário e contínuo. Cada gesto, cada palavra, cada decisão deve ser guiada por princípios sólidos, e não pelo impulso de revidar. A verdadeira grandeza se manifesta quando você mantém a compostura, age com justiça e evita ser contaminado pela mesquinhez do outro. Ao longo do tempo, essa disciplina fortalece sua mente e seu caráter, tornando impossível que o desprezo alheio altere sua percepção de valor. Portanto, a quarta atitude estoica nos lembra que agir com dignidade e integridade não é apenas uma escolha moral, mas uma estratégia de liberdade emocional. Quando você se recusa a reagir de forma impulsiva e mantém sua postura virtuosa, demonstra que o verdadeiro poder não reside naqueles que desprezam, mas naqueles que permanecem firmes em seus princípios, inabaláveis e livres de influências externas. Em resumo,
Preservar a dignidade diante do desprezo significa não deixar que a opinião do outro dite seu comportamento, mantendo sua mente clara, suas ações justas e sua alma inalterável. Cada gesto de desprezo se torna, então, mais uma oportunidade de afirmar sua força, sua sabedoria e sua serenidade, consolidando o caminho estoico da liberdade interior e do autodomínio. Atitude estoica número 5. Controle a narrativa interna e não se torne vítima do desprezo. A quinta atitude estoica é talvez uma das mais poderosas e transformadoras, porque nos lembra de que a maior batalha não está fora, mas dentro de nós mesmos. Quando alguém nos despreza, a tendência automática da mente humana é sentir-se vítima, inferior ou injustiçada. O impulso é natural. Queremos responder, justificar, reclamar ou nos entristecer com a situação. Mas a filosofia estoica nos ensina que entregar o controle da própria narrativa interna à opinião de outra pessoa é abrir mão do poder mais importante que possuímos, o poder sobre nossa própria mente. Marco Aurélio, enfrentando críticas, intrigas e desprezo diariamente, escrevia sobre a importância de manter a mente clara e inabalável. Se alguém te insulta, não deixe que a injúria penetre em ti. Ela é apenas opinião, não fato. Ele compreendia que o mundo externo sempre apresentaria desafios, julgamentos e desprezo, e que nossa única escolha sábia era decidir como interpretar e responder a isso. É aqui que nasce a liberdade interior. Não nos deixamos arrastar pela correnteza das opiniões alheias. Permanecemos firmes como rochas em meio ao rio revolto da vida. Para internalizar essa atitude, imagine sua mente como uma cidade cercada por muralhas altas e portas robustas. O desprezo do outro é como alguém batendo a porta, tentando entrar com palavras e atitudes negativas. Se você não reforça suas muralhas, qualquer empurrão pode penetrar e causar dano. Mas se você mantém as portas fechadas e apenas observa, sem reagir impulsivamente, o ataque passa sem efeito. A cidade permanece intacta e sua mente segue inabalável. Essa prática requer observação contínua e autoconhecimento profundo. Quando você sente desprezo ou humilhação, pergunte a si mesmo: o que exatamente estou sentindo? Por que essa situação me provoca essa reação? Estou reagindo à realidade ou à história que criei em minha mente sobre ela? Muitas vezes, o sofrimento não vem da ação externa, mas da interpretação que damos a ela. Ao reconhecer isso, você corta pela raiz o poder do desprezo, transformando a situação em uma oportunidade de autodomínio e aprendizado. Sêneca nos lembra que a mente humana pode ser treinada, assim como o corpo. Cada vez que você consegue pausar diante do desprezo e escolher a reação com clareza, você fortalece sua mente. Essa prática não é imediata. Exige repetição, paciência e disciplina, mas é incrivelmente poderosa. Com o tempo, você percebe que ninguém consegue controlar suas emoções sem seu consentimento e que a liberdade emocional é conquistada dentro e não fora. Considere o cotidiano. Alguém ignora seu esforço no trabalho, desvaloriza uma conquista pessoal ou age com desdém em sua presença. O impulso pode ser reagir imediatamente, seja com raiva. Essa separação é crucial. É o que transforma a mente do estoico em uma fortaleza que nem a crítica mais cruel consegue penetrar. Outra camada dessa prática envolve diálogo interno constante. É fundamental conversar consigo mesmo, questionar pensamentos automáticos e reafirmar sua própria dignidade. Este julgamento não é meu, não pertence a mim. Eu sou mais que a opinião de quem me despreza. Posso observar, posso aprender, posso agir com sabedoria, mas não vou entregar meu equilíbrio emocional ao outro. Essa atitude também envolve reconhecer padrões recorrentes em nossas reações. Quando nos sentimos desprezados repetidamente, é comum cairmos na armadilha de criar narrativas catastróficas. Sempre serei menosprezado, nunca sou valorizado. Um estoico identifica essas distorções, questiona-as e substitui-as por verdades internas fundamentadas na razão e na virtude, não na emoção passageira.
Cada episódio de desprezo se torna uma oportunidade para treinar discernimento, paciência e resiliência. Epicteto nos ensina que não devemos buscar justificativas externas para nosso valor, pois depender de validação alheia nos torna escravos. Quem internaliza o desprezo, buscando provas externas de sua dignidade, abre mão do único juízo que realmente importa, o próprio. O verdadeiro poder reside em determinar o significado que damos aos eventos, em moldar nossa narrativa interna, em decidir como reagir diante de tudo que nos atinge. Além disso, controlar a narrativa interna significa não permitir que pensamentos negativos se enraizem. Cada vez que surge o desprezo, observe-o, nomeie a emoção, analise a causa e depois libere-a. Esse processo contínuo, repetido diariamente, fortalece a mente, tornando-a resistente a ataques externos. Você aprende que o desprezo do outro é apenas uma informação, não um veredicto sobre quem você é. Praticar essa atitude transforma não apenas sua relação com o desprezo, mas sua visão de mundo. Você percebe que cada desafio emocional, cada crítica ou gesto de desdém é uma oportunidade de lapidar seu caráter, desenvolver paciência, autocontrole e sabedoria. O desprezo deixa de ser um obstáculo e se torna um professor silencioso que ensina a distinguir entre aparência e essência, entre reação impulsiva e resposta consciente. Em última análise, a quinta atitude estoica nos ensina que a liberdade emocional começa dentro da mente. O desprezo externo só tem poder se você permitir. Ao assumir a narrativa interna, você transforma cada situação negativa em um exercício de autodomínio, fortalecendo sua serenidade, sua inteligência emocional e sua capacidade de agir com virtude. Cada momento de desprezo se torna, assim, uma oportunidade de crescer, aprender e consolidar sua força interior, tornando-se inabalável, equilibrado e verdadeiramente livre. Atitude estoica número 6. Transforme a crítica em autoconhecimento. A crítica, especialmente quando vem de alguém que te desprezou ou te menosprezou, é um dos desafios mais sutis e poderosos que podemos enfrentar. É um momento que testa nossa força interior, nossa disciplina emocional e nossa capacidade de enxergar a realidade sem filtros de raiva ou ressentimento. O estoicismo nos ensina que nenhum evento externo possui valor intrínseco até que atribuímos a ele significado. Cada palavra dura, cada gesto de desdém, cada olhar crítico, nada disso é por si só capaz de ferir nossa alma. O dano surge apenas quando permitimos que ele entre, quando damos poder ao julgamento alheio, de moldar nossas emoções e definir nosso valor. Quando alguém nos critica, nossa primeira reação instintiva é a defesa. Queremos responder, justificar, corrigir, provar algo. Esse impulso é natural, mas o estoicismo nos convida a olhar além da reação automática. Não reagir impulsivamente não significa passividade. Significa exercer domínio sobre si mesmo, escolhendo conscientemente como interpretar e utilizar o que recebemos do mundo exterior. Cada crítica, cada desprezo, torna-se então uma oportunidade para observar-se de forma objetiva. Existe algo verdadeiro aqui que posso compreender e melhorar? Se houver, absorvemos a lição. Se não houver, deixamos ir, sem nos prendermos à mágoa ou ao ressentimento. Marco Aurélio dizia que devemos viver de acordo com a razão e não com as emoções externas, lembrando-nos que a opinião do outro não define nossa essência. Quando transformamos a crítica em autoconhecimento, cada ataque, cada palavra dura é filtrado pela razão. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Que aspecto de minha vida ou de minha personalidade merece atenção? Como posso usar essa situação para me fortalecer? Ao fazer isso, o desprezo se transforma de um peso em uma ferramenta, e o que antes parecia prejudicial torna-se combustível para o crescimento. Mas essa transformação não é instantânea nem fácil. Requer exercício constante, disciplina e coragem para enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Muitas vezes, é mais fácil culpar o outro, ressentir-se ou se fechar emocionalmente.
A atitude estoica nos desafia a olhar para dentro, encarar nossas falhas e reconhecer nossas forças com igual clareza. A crítica alheia é, paradoxalmente, um espelho que reflete nossa própria consciência, revelando tanto áreas de aprimoramento quanto a solidez que já possuímos. Ao internalizar essa perspectiva, construímos algo que vai além da simples resistência emocional, uma independência interior que ninguém pode abalar. Quando aprendemos a absorver apenas aquilo que nos serve e descartar o restante, nossa autoestima deixa de depender de aplausos, aprovação ou reconhecimento externo. O desprezo que antes parecia um golpe, agora se torna uma oportunidade de treinamento da mente. Um campo de prática diária da resiliência, da paciência e da clareza. Cada gesto de desdém torna-se um instrutor involuntário, ensinando-nos a permanecer serenos, centrados e fortes diante do mundo. Além disso, ao transformar a crítica em autoconhecimento, você desenvolve uma capacidade rara e poderosa, a serenidade diante do julgamento alheio. Você passa a ver cada palavra dura como neutra, apenas um reflexo das experiências, limitações e perspectivas do outro, e não um ataque à sua essência. Isso cria uma fortaleza mental, onde a paz de espírito não depende de circunstâncias externas, onde a aprovação ou desaprovação alheia perde importância, e onde você finalmente encontra liberdade emocional. Essa atitude também nos ensina algo profundo, sobre empatia e perspectiva. Muitas vezes quem despreza ou critica de forma dura o faz por insegurança, frustração ou dor interna. Reconhecer isso não significa justificar a atitude do outro, mas compreender que o comportamento alheio é uma projeção da própria realidade interna da pessoa, não um reflexo do seu valor. Quando internalizamos essa verdade, somos capazes de nos libertar da necessidade de vingança, de justificativas ou de explicações, vivendo de forma íntegra e serena. Portanto, a sexta atitude estoica nos convida a enxergar cada crítica, cada desprezo, como um presente disfarçado, um chamado para olhar para dentro, refletir, aprender e crescer. Ao invés de reagir com raiva, ressentimento ou tristeza, respondemos com introspecção, disciplina e fortalecimento da mente. Transformamos a dor em sabedoria, o julgamento em reflexão e o desprezo em uma oportunidade contínua de evolução pessoal. Quem pratica essa atitude não apenas supera o desprezo alheio, mas constrói uma mente clara, imperturbável e verdadeiramente livre. A mente de quem já não se deixa tocar pelo que não possui real poder sobre si. Atitude estoica número 7. Controle suas expectativas para evitar sofrimento desnecessário. A mente humana possui uma tendência natural a criar expectativas sobre pessoas, situações, resultados e até sobre nós mesmos. Essas expectativas, quando não correspondidas, se tornam a fonte de grande parte do sofrimento emocional que carregamos. O estoicismo nos ensina que o problema não está no mundo, mas na interpretação que fazemos dele. Cada expectativa irrealista é uma prisão invisível, uma corrente que limita nossa liberdade interior e nos deixa vulneráveis à frustração, à raiva e à decepção. Quando colocamos nossa felicidade nas mãos de resultados externos ou na aprovação alheia, nos tornamos reféns de circunstâncias que estão, por definição, fora do nosso controle. Marco Aurélio nos lembra: aceite tudo o que acontece como se você tivesse escolhido você mesmo. Essa aceitação radical não é resignação passiva, mas uma forma consciente de libertar a mente do sofrimento desnecessário. Controlar nossas expectativas não significa deixar de ter ambições ou objetivos, mas sim cultivar uma perspectiva clara e equilibrada. Significa compreender que podemos influenciar o mundo até certo ponto, mas nunca controlá-lo completamente. Significa preparar o coração e a mente para lidar com qualquer resultado, mantendo a serenidade mesmo diante do inesperado. É a diferença entre esperar algo rigidamente e planejar com sabedoria, mantendo a mente flexível e o espírito tranquilo. Essa prática exige disciplina diária. Cada interação, cada decisão, cada expectativa criada deve ser examinada. Estou projetando no outro algo que não posso controlar?
Estou condicionando minha paz àquilo que está fora do meu alcance? Ao responder honestamente, começamos a perceber que a fonte de sofrimento está em nós mesmos e não no mundo externo. Esse reconhecimento é libertador. Quando refletimos sobre as expectativas que temos em relação aos outros, percebemos que frequentemente idealizamos pessoas, projetando nelas qualidades, atitudes ou respostas que gostaríamos de receber. Este é um erro clássico da mente humana. Acreditar que os outros devem corresponder aos nossos desejos ou padrões internos. Cada decepção, cada ressentimento ou mágoa nasce dessa discrepância entre o que esperamos e o que a realidade nos oferece. O filósofo Epicteto nos lembra que não devemos esperar que o mundo seja como queremos, mas sim aceitar como ele é. Esta é a essência do desapego estoico. A liberdade de não depender de fatores externos para manter a tranquilidade. Além disso, controlar expectativas é um exercício de autossuficiência emocional. Quando aprendemos a não condicionar nossa paz ao comportamento alheio, passamos a ser inteiros por nós mesmos. A felicidade deixa de ser frágil, dependente de circunstâncias instáveis, e se torna uma conquista interna. A mente se fortalece, desenvolve resistência a decepções e aprende a lidar com situações adversas de forma racional, serena e produtiva. Cada fracasso de outra pessoa em atender nossas expectativas não é mais um golpe à nossa autoestima, mas uma oportunidade de praticar paciência, compreensão e aceitação. A prática estoica nos convida ainda a antecipar possíveis contratempos, ou seja, a visualizar mentalmente aquilo que pode não sair como planejamos. Este exercício, conhecido como premeditatio malorum, prepara o coração e a mente para qualquer desfecho, tornando cada situação menos dolorosa. Ao imaginarmos mentalmente cenários de rejeição, desapontamento ou falha, treinamos nossa mente para permanecer firme diante do inesperado, reduzindo o impacto emocional e aumentando nossa capacidade de agir com racionalidade e clareza. Outro ponto essencial é compreender que, ao controlar expectativas, também melhoramos a qualidade de nossos relacionamentos. Aceitar que cada pessoa age de acordo com sua própria natureza, limitações e experiências nos permite interagir de forma mais realista e compassiva. Em vez de projetar nossos desejos ou frustrações nos outros, passamos a enxergá-los como são, sem distorções. Essa percepção promove relacionamentos mais autênticos, reduz conflitos e elimina ressentimentos desnecessários. Quando a expectativa dá lugar à aceitação, a convivência se torna mais harmoniosa e a paz interior se fortalece. A disciplina de controlar expectativas também nos protege de manipulações emocionais. Pessoas que desprezam, que criticam injustamente ou que nos testam emocionalmente encontram uma mente que não se deixa abalar por expectativas externas. O estoico não reage impulsivamente, não se deixa arrastar por sentimentos de rejeição ou raiva, mas mantém a calma, a dignidade e o foco no que realmente importa, o domínio de si mesmo. Cada desafio, cada confronto com a realidade se torna uma oportunidade de fortalecer a virtude, a paciência e a sabedoria. Finalmente, controlar expectativas é um ato de amor próprio e autocompaixão. Reconhecer nossos limites, compreender que nem tudo está sob nosso controle e que nem todos agirão de acordo com nossos desejos, nos liberta da ansiedade e do sofrimento constante. Ao internalizar essa prática, construímos uma base sólida de resiliência emocional, tornando-nos capazes de enfrentar qualquer adversidade com serenidade, confiança e equilíbrio. A liberdade interior conquistada através do controle das expectativas não é apenas a ausência de sofrimento desnecessário, mas o cultivo de uma vida plena, consciente e virtuosa. Em resumo, a sétima atitude estoica nos ensina que a paz interior depende da disciplina da mente, não das circunstâncias externas. Cada expectativa irrealista que abandonamos, cada idealização que deixamos de projetar nos outros, nos aproxima de uma mente imperturbável, capaz de lidar com a vida em sua totalidade. O estoicismo nos oferece as ferramentas para que, mesmo diante da decepção, da rejeição ou do desprezo,
possamos manter a serenidade, a clareza e a liberdade emocional. Ao controlar nossas expectativas, não nos tornamos indiferentes ao mundo, mas sim sábios o suficiente para viver plenamente, sem sofrer desnecessariamente com aquilo que não podemos mudar. Atitude estoica número 8. Valorize o silêncio e a contemplação interior. No mundo contemporâneo, somos cercados por um ruído incessante. Mensagens, notificações, opiniões alheias, notícias alarmantes, conversas superficiais. Tudo compete pela nossa atenção e dilui a força de nosso pensamento. O estoicismo nos ensina que o silêncio não é apenas ausência de som, mas presença de sentido. Valorizar o silêncio é reconhecer que cada instante de quietude é uma oportunidade para reconhecer, compreender e organizar nossa própria mente. Quando nos permitimos momentos de contemplação, criamos espaço para examinar nossas emoções e pensamentos. Muitas vezes, reagimos de forma automática, sentimos raiva, inveja ou ansiedade sem sequer perceber o porquê. O silêncio funciona como um espelho interno, refletindo nossa realidade emocional sem distorções. É nesse espaço que começamos a entender quais impulsos nos controlam e quais decisões nos aproximam de nossos valores mais profundos. A prática do silêncio nos ensina a ouvir, e não apenas a escutar mecanicamente. Ouvir a nós mesmos exige coragem. É confrontar medos, desejos e frustrações sem a proteção da distração. A mente silenciosa revela padrões que passariam despercebidos na correria diária. Por exemplo, você pode perceber que certas preocupações com outras pessoas surgem mais de uma necessidade de validação do que de cuidado genuíno. Essa clareza nos permite agir com autenticidade, em vez de sermos conduzidos por hábitos ou expectativas externas. O silêncio não é passividade, mas poder concentrado. Quando retiramos a mente do tumulto externo, fortalecemos nossa capacidade de discernir. Reações impulsivas a críticas, fofocas ou situações frustrantes começam a perder força. A mente silenciosa nos permite responder com sabedoria e serenidade, ao invés de reagir com emoção ou ego ferido. Este é o núcleo do autocontrole estoico. Compreender que nossa liberdade reside na maneira como reagimos, não nas circunstâncias que enfrentamos. Além disso, a contemplação interior nos ajuda a enxergar a vida em perspectiva. No silêncio, refletimos sobre nossos objetivos, escolhas e prioridades. Perguntas fundamentais surgem. Estou vivendo de acordo com meus valores? Estou me deixando dominar pelo medo, pelo orgulho ou pelo desejo de aprovação? Cada resposta nos aproxima de uma vida guiada pela razão e não pelo impulso. Ao contrário da busca incessante por estímulos externos, a contemplação nos conecta ao que realmente importa, proporcionando uma clareza que o barulho jamais poderia oferecer. O silêncio também é um refúgio contra a manipulação emocional. Ao nos afastarmos das conversas tóxicas, das críticas destrutivas e das expectativas alheias, criamos um espaço onde podemos analisar situações com imparcialidade. É nesse isolamento deliberado que a integridade se fortalece. Conseguimos manter nossos princípios mesmo quando o mundo ao redor parece empurrar para o contrário. O silêncio, portanto, é uma forma de autoproteção e autocuidado, um escudo invisível que protege nossa mente e nossas emoções. Contemplar a própria existência nos conecta à ordem natural e à realidade da impermanência. Ao refletir sobre a efemeridade da vida, aprendemos a valorizar cada momento, cada gesto e cada experiência. A meditação silenciosa nos lembra que a paz não depende de eventos externos, mas de como interpretamos e reagimos a eles. É nesse estado que percebemos que a serenidade é uma conquista interna, não uma consequência do ambiente. Praticar o silêncio também fortalece a capacidade de gratidão e apreciação. Momentos simples, uma respiração profunda, o canto de um pássaro, o pôr do sol, tornam-se significativos quando nos permitimos notar. A mente silenciosa encontra riqueza naquilo que muitas vezes é negligenciado. E essa percepção
transforma a vida em algo mais pleno, mais consciente e mais alinhado com a virtude estoica. Na vida prática, valorizar o silêncio pode assumir várias formas. Caminhar sozinho sem distrações, escrever um diário refletindo sobre pensamentos e sentimentos, meditar diariamente, ou simplesmente dedicar alguns minutos por dia para não fazer nada além de observar a própria mente. Esses momentos são treinos para a paciência, a resiliência e a atenção plena, ajudando a mente a se tornar mais sólida, lúcida e imperturbável diante das adversidades. O silêncio é também um instrumento de aprendizado profundo. Ao observar nossas reações e refletir sobre nossos erros e acertos, adquirimos autoconhecimento que nenhuma opinião externa poderia nos proporcionar. Ele nos força a enfrentar a própria vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, nos ensina a extrair força dela. Cada instante de contemplação é um passo em direção à autossuficiência emocional, um pilar central do pensamento estoico. Finalmente, valorizar o silêncio é um ato de liberdade. É decidir não ser escravizado pelo ruído do mundo, pelas exigências incessantes ou pelo julgamento alheio. É assumir responsabilidade pela própria paz interior, escolhendo com quem interagir, sobre o que refletir e como gastar nossa energia mental. Essa liberdade nos capacita a viver de forma consciente, a agir segundo princípios sólidos e a enfrentar a vida com equilíbrio, clareza e serenidade, mesmo quando o caos nos rodeia. O silêncio, portanto, não é ausência, mas plenitude. Não é fraqueza, mas força. Não é tédio, mas profundidade. Ele é o espaço onde a sabedoria floresce, a mente se fortalece e a alma encontra repouso. Valorizar o silêncio e a contemplação interior é abraçar a vida com consciência. Viver com integridade e desenvolver a autonomia emocional que nos torna verdadeiramente estoicos. Atitude estoica número 9. Valorize a virtude acima da opinião alheia. Desde os primórdios do estoicismo, os sábios nos ensinaram que a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, e que todas as demais coisas externas, riqueza, fama, poder ou a aprovação dos outros, são indiferentes. A vida moderna, entretanto, constantemente nos empurra para o contrário. Medir nosso valor pelo olhar alheio, pelo reconhecimento, pela aceitação. Quem foi desprezado, ignorado ou menosprezado, sabe exatamente o quanto a opinião dos outros pode nos machucar. Mas o estoicismo nos mostra que a verdadeira força reside em não depender dessa validação externa para nos sentirmos inteiros. Valorizar a virtude significa agir corretamente, independentemente do que o mundo pense. Significa manter a integridade, a honestidade, a compaixão e a coragem, mesmo quando ninguém está olhando. Quando nos focamos na virtude, o desprezo alheio perde seu poder, porque nosso senso de valor não depende de elogios, aprovação ou reconhecimento. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Assim, quem nos despreza apenas revela sua própria limitação e não diminui a nossa essência. Essa prática exige uma disciplina intensa da mente. É preciso observar cada reação interna. Quando sentimos raiva ou dor pelo que alguém disse ou fez, devemos questionar: estou sendo movido pela virtude ou pelo desejo de aprovação? Cada momento de ressentimento é uma oportunidade de treinar a indiferença saudável e de fortalecer a autossuficiência emocional. O desprezo alheio, quando encarado através do olhar estoico, transforma-se em um teste da nossa própria maturidade e resiliência. Agir com virtude também nos protege de caminhos autodestrutivos. Quando buscamos vingança, manipulamos ou tentamos provar algo a quem nos desprezou, entregamos nossa paz a fatores externos. Mas ao valorizar a virtude, mantemos a mente clara, o coração tranquilo e a reputação intacta. Tornamo-nos pessoas que não apenas sobrevivem ao desprezo, mas o transcendem, mostrando que a grandeza não está na reação impulsiva, mas na constância ética e na força interior. Praticar essa atitude transforma a forma como nos relacionamos com o mundo. Passamos a compreender que o valor real não está no que os outros pensam, mas no que escolhemos ser.
Essa perspectiva cria liberdade emocional, permitindo agir com sabedoria e coragem, mesmo em contextos hostis. Cada ato de virtude se torna uma afirmação da nossa autonomia e cada desafio um campo de treino para a mente estoica. Além disso, valorizar a virtude acima da opinião alheia nos conecta a algo maior, a própria ordem do universo. Segundo os estoicos, tudo segue uma lógica natural, e viver de acordo com a razão é alinhar-se a essa ordem. Quando alguém nos despreza, a mente pode reagir com raiva ou dor, mas a virtude nos guia a manter a equanimidade, a compreensão e, acima de tudo, a integridade. Somos parte de um todo maior, e nossa paz não deve ser refém de julgamentos alheios. Um dos desafios mais profundos dessa prática é lidar com o ego ferido. Nosso instinto natural busca validação, reconhecimento, até mesmo pequenas demonstrações de respeito. Mas o estoicismo nos convida a questionar essas reações. Por que preciso da aprovação desta pessoa para me sentir digno? Que valor real isso tem para a minha vida? Ao responder honestamente, percebemos que o desprezo externo é, na maioria das vezes, apenas um reflexo das inseguranças alheias ou da indiferença do mundo, e não um reflexo da nossa própria essência. Cada ato de virtude, cada escolha ética, se torna um escudo contra a turbulência externa. Imagine alguém que te despreza e tenta te manipular emocionalmente. Se sua mente estiver firmemente ancorada na virtude, você não será arrastado pela raiva, pelo desejo de vingança ou pela frustração. Você age com clareza, preserva sua integridade e mantém a paz interna. A virtude se torna uma armadura invisível, poderosa e inquebrantável. Essa prática, entretanto, não é apenas defensiva. Ela transforma ativamente quem você é. A cada dia, ao valorizar a virtude acima da opinião alheia, você treina a mente para enxergar além do superficial, para distinguir entre o que realmente importa e o que é passageiro. Pessoas desprezando, criticando ou ignorando, você se tornam irrelevantes diante do seu próprio crescimento interior. Você se fortalece não pela falta de desafios, mas pela forma como reage a eles. E isso é a verdadeira liberdade estoica. Além disso, ao internalizar essa atitude, você passa a influenciar o mundo de forma silenciosa, porém poderosa. Sua constância, serenidade e integridade não passam despercebidas. As pessoas podem tentar te diminuir, mas ao observar sua paz e coerência, muitas vezes acabam refletindo sobre suas próprias ações. O estoicismo, portanto, não é apenas sobre sobreviver ao desprezo, é sobre elevar-se acima dele e irradiar força moral sem depender de reconhecimento. Finalmente, valorizar a virtude acima da opinião alheia nos lembra que o desprezo externo nunca poderá tocar o núcleo da nossa identidade. Cada ato virtuoso, cada escolha ética, cada momento de autodomínio nos afirma como seres livres, capazes de viver de acordo com a razão e a consciência. Quem nos despreza está preso à sua própria limitação. Quem pratica a virtude é imune ao caos externo, dono de sua mente e soberano de sua própria vida. Essa é a verdadeira medida de poder. Não dominar os outros, mas dominar a si mesmo e a própria resposta diante do mundo. Atitude estoica número 10. Transforme o desprezo em autodomínio absoluto. Entre todas as lições estoicas, nenhuma é tão desafiadora e, ao mesmo tempo, tão libertadora quanto aprender a transformar o desprezo alheio em autodomínio absoluto. O desprezo é uma força externa, uma corrente invisível que muitos deixam arrastar sua mente e sua paz. A maioria das pessoas reage com raiva, tristeza ou desejo de retaliação, entregando seu próprio poder emocional a quem muitas vezes nem sequer pensa em nós. Mas o verdadeiro sábio, o praticante da filosofia estoica, aprende a olhar para esse desprezo e vê-lo como uma ferramenta para crescer, se fortalecer e transcender. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra constantemente que, se alguém te ofender, lembre-se que o que machuca não é a ação em si, mas a sua percepção sobre ela. Este insight é a chave para a liberdade emocional.
quando compreendemos que ninguém possui o poder de nos diminuir sem o nosso consentimento. O desprezo alheio se torna irrelevante em relação ao nosso valor interior. Cada gesto de desdém se transforma, então, em uma oportunidade para exercitar a paciência, a serenidade e o autocontrole. Transformar o desprezo em autodomínio começa com a observação minuciosa de nossas próprias reações. Pergunte a si mesmo: estou permitindo que esta pessoa dite meu humor ou minha autoestima? A resposta será, muitas vezes, dolorosa, mas necessária. A prática estoica exige que reconheçamos essas correntes internas e aprendamos a quebrá-las conscientemente. Cada vez que resistimos à impulsividade, à raiva ou ao ressentimento, fortalecemos nossa mente como uma fortaleza impenetrável. Além disso, o desprezo revela padrões e fraquezas do outro, não nossos. Quem despreza, muitas vezes, projeta suas próprias inseguranças e limitações. Reconhecer isso não é desculpar, mas compreender que a maldade ou o desdém do outro é reflexo do que eles são, e não do que nós somos. Essa percepção permite que caminhemos pela vida com um senso inabalável de alto valor, sem depender da validação externa. O autodomínio absoluto implica também em agir com sabedoria, mesmo em silêncio. Não é suficiente apenas resistir à dor ou à raiva. Devemos cultivar nossas ações e palavras de modo que reflitam virtude, demonstrando que somos inabaláveis. A reação estoica ao desprezo não é retaliar, não é buscar vingança, mas manter-se íntegro, coerente e sereno, permitindo que a própria vida, com suas conquistas e sua presença tranquila, fale por nós. Há ainda uma dimensão mais profunda que poucos compreendem. O desprezo é temporário, transitório, como todas as coisas externas, assim como o vento que passa e não pode nos tocar se não estivermos expostos. O desprezo alheio perde seu poder quando reconhecemos a impermanência de tudo ao nosso redor. Cada momento vivido com autodomínio, cada decisão tomada com serenidade, acumula-se e constrói uma reputação silenciosa de força, dignidade e maturidade, capaz de transformar não apenas a percepção dos outros, mas, sobretudo, a própria percepção de si mesmo. A mente estoica entende que o controle absoluto sobre si mesmo é o único poder verdadeiro, e que todos os demais poderes, riqueza, status, aprovação, são frágeis e passageiros. Por isso, o desprezo alheio, que antes parecia uma ameaça, se revela como um teste silencioso. Você vai ceder ao impulso ou permanecer firme em sua virtude? Cada teste vencido é um degrau a mais na construção de um caráter inquebrável, de uma mente que não se curva às paixões e ao caos externo. O autodomínio absoluto também envolve compreender que a dor do desprezo é um espelho. Ela reflete não apenas a natureza do outro, mas também nossa própria capacidade de se apegar, de sofrer e de nos deixarmos afetar. Ao observar o desprezo sem reagir, ao absorver a ofensa como se fosse um vento passageiro, cultivamos a habilidade de transformar toda experiência dolorosa em aprendizado, toda provocação em crescimento, toda sombra em luz interior. Essa prática diária não é simples, exige disciplina, paciência e profunda consciência de si mesmo. Exige que você esteja atento às pequenas reações, o aperto no peito, a vontade de responder, a tentação de justificar-se. Cada pequena vitória contra esses impulsos é uma vitória sobre a própria mente, uma prova de que a liberdade verdadeira é conquistada internamente e não imposta externamente. Finalmente, o ápice do autodomínio absoluto se revela quando percebemos que nossa serenidade se torna contagiosa, não através de palavras, mas pela presença. Quem despreza, ao perceber que suas tentativas não provocam efeito, se confronta com a própria impotência. O estoico não precisa provar nada, não precisa se vingar, não precisa se justificar. Sua vida, suas escolhas, sua calma, são a manifestação mais clara de poder. O poder de permanecer íntegro e inviolável, independentemente do caos externo. Ao transformar o desprezo em autodomínio, você não apenas supera a dor momentânea, mas alcança uma maturidade emocional e espiritual que poucos conhecem.
Descobre que a verdadeira força não está em responder, em provar algo ou em se afirmar diante dos outros, mas em controlar a si mesmo, manter-se firme e íntegro e viver segundo a virtude acima de tudo. O desprezo alheio se torna irrelevante, pois você aprendeu a viver com plena liberdade interior. Nada do que alguém pense, diga ou faça pode abalar a sua serenidade. Essa é a lição final, a culminação de todas as atitudes anteriores. A liberdade absoluta não é obtida dominando os outros, mas dominando a si mesmo. Quando essa sabedoria se enraiza em sua vida, o desprezo deixa de existir como fator de sofrimento e se transforma em um catalisador para crescimento, força e autossuficiência. Cada dia vivido com autodomínio absoluto é um passo mais perto de se tornar invencível, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de si mesmo, e essa é a vitória mais pura, silenciosa e duradoura que alguém pode alcançar. Chegamos ao fim desta jornada pelas 10 atitudes estoicas que podem transformar completamente a forma como você lida com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Cada uma delas não é apenas um conselho passageiro, mas um convite para cultivar força, serenidade e autossuficiência no dia a dia. Lembre-se, a vida continuará testando sua paciência, desafiando sua calma e, muitas vezes, tentando abalar sua confiança. Mas quando você pratica essas atitudes, cada desafio se torna uma oportunidade para crescer. Cada desdém alheio se transforma em combustível para sua evolução. E cada dificuldade se converte em uma lição de autodomínio e sabedoria. Não se trata de mudar o mundo, mas de mudar a si mesmo, de se tornar alguém que não se curva diante da adversidade, que não se deixa consumir pela raiva ou pelo medo e que mantém sua mente firme e seu coração livre. Então leve essas lições com você. Pratique, reflita, transforme. Que a serenidade, a disciplina e a força silenciosa se tornem suas companheiras constantes. Lembre-se, a verdadeira vitória não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui continuaremos juntos nessa jornada de crescimento, reflexão e fortalecimento da mente. Que sua vida seja guiada pela razão, pela coragem e pela tranquilidade interior.